Olá, pessoal! Bom dia! Eu sou o professor Humberto e esta é a aula de número 6 do oitavo ano do ano letivo 2021 da Escola Municipal Alzira Araújo. As turmas de oitavo ano aqui irão ver hoje operações com os números inteiros, adição e subtração. Então, acorda, neurônio, e vamos para a aula! Então, agora iremos começar a adição de números inteiros. Nesse primeiro momento, vamos ver a adição de números positivos, que lembra muito o conjunto dos números naturais, né? Todas as suas características, todas as suas propriedades também são as mesmas. Por quê? Porque todos os números são positivos. Lembrando que os números positivos estão à direita da reta numérica. Nesse primeiro momento, a gente vai ver que a soma desses dois números positivos sempre terá como resultado da adição um número positivo. Então, aqui nós temos alguns exemplos. O primeiro exemplo é o número mais 2 somado com o número mais 5. Então, o resultado entre dois números positivos tem que ser uma soma positiva. Por isso, o resultado é mais 7. Observe aqui que pode ser simplificado também da seguinte maneira na sua escrita. No primeiro momento, a gente escreveu aqui com os números com parênteses, mas também pode ser escrito sem os parênteses. O resultado é o mesmo, né? Não deixa de ser mais 2, não deixa de ser mais 5. Quando adicionados um número ao outro, o resultado é o mais 7. Mas e na reta numérica? Na reta numérica, o resultado, o procedimento é o mesmo. Vamos pegar um outro exemplo aqui na reta numérica. O número mais 4 adicionado com o número mais 2. Primeiro momento com parênteses e depois sem o sinal de parênteses. Temos como resultado mais 6. Observe a reta numérica. Nós estamos lá no número 0, que é o nosso marco inicial. Lembra que ele é a origem da nossa reta numérica, porque ele não está nos positivos e nem nos negativos, ele é a nossa origem, é o nosso ponto de referência. A gente viu isso na última aula. Então, a gente vai adicionar o 4. Então, se vai adicionar, você vai somar 4 unidades. Olha a setinha lá. Do 0 foi lá para o mais 4. Então, estamos no mais 4. Agora você vai adicionar a esse número mais 4 o número mais 2. Você vai pegar o 4 e somar com 2. Então, o que você está fazendo? Você vai pegar lá na posição do 4 e somar 2 unidades. O resultado está em quadradinho vermelho ali, chamando a atenção na reta numérica, o número mais 6. É muito simples esse resultado, porque a gente só está trabalhando com números positivos. Lembrando que se você tem uma soma de números positivos, o resultado sempre vai ser números positivos. Mas por que esse momento é tão importante lembrar disso? Observe que são números positivos, então eles têm o mesmo sinal. Então, se tem o mesmo sinal na primeira parcela e na segunda parcela, o resultado também tem que ter o mesmo sinal. Lembra disso? Se tem o mesmo sinal na primeira parcela e na segunda parcela, ou seja, são todos os mesmos sinais, nesse caso sinais positivos, o meu resultado tem que ter o mesmo sinal do que a gente efetuou como conta. Então, se eram números positivos, teremos como resultado também um sinal positivo. Lembra disso, que vai ajudar muito quando a gente trabalhar com os números negativos com subtração e adição. Então, continuemos. Então, continuemos aqui com a adição de números inteiros. Agora a gente vai ver no lado da reta negativa, ou seja, a adição de números negativos. A soma de dois números negativos também é sempre um número negativo. A gente vê nos exemplos aqui, vou citar um deles, como no exemplo dos positivos. Vou citar aqui a letra C. Olha lá, você tem o número menos 7, vai adicionar com o número menos 2.
O resultado, ó, percebe que você está adicionando. Então, o resultado tem o mesmo sinal? Menos 7 tem o mesmo sinal do que o menos 2. Então, tem que ter como resultado o mesmo sinal. Lembra que eu falei ainda há pouco. Menos 7, negativo. Menos 2, também negativo. Então, o meu resultado tem que ser um número negativo. Nesse caso, eu vou adicionar na reta negativa dos números. Então, eu vou somar o 7 com o 2, o resultado é 9. Como eles são negativos, olha o sinalzinho de menos ali. Uma ação prática para que você lembre, a gente sempre pensa em dinheiro. Pensou em dinheiro, ninguém nunca erra, né? Essa aqui é a verdade. Então, por exemplo, imagine que você esteja devendo R$ 7 ao seu pai ou à sua mãe. Aí no dia seguinte você pede ao seu pai ou à sua mãe, ou à sua avó, ao seu tio, alguém da sua família, e pede mais R$ 2 emprestado. Né? Então, na verdade, você estava devendo 7, então menos 7. E aí você pediu mais 2, então você também está devendo mais 2. Então, menos 7 num dia com menos 2 no outro. No terceiro dia, você quer quitar isso. Então, para você quitar, você tem que adicionar todos os seus débitos, ou seja, tudo que você está devendo. Nesse caso aí, você está devendo R$ 9. E se está devendo, usamos o sinal negativo. É claro que aqui a situação é a mesma quando nós adicionamos. Né? Você pode usar o sinal de parênteses ou simplificando sem o sinal de parênteses. Está ali a letra C também sem o sinal de parênteses. Menos 7 com menos 2, o resultado é menos 9. Lembrando, observação. Primeira parcela negativa, segunda parcela negativa. Todos os números envolvidos nessa soma são negativos. Então, meu resultado também tem que ser um número negativo. Menos 7 com menos 2, menos 9. Lembra disso. E na reta numérica, como é que ficaria isso? Vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Menos 3 somado com menos 2. Coloquei em parênteses, depois sem parênteses, olha lá, menos 3 com menos 2. Não altera nada, os dois números são negativos, o resultado é menos 5. Mas vamos ver na reta numérica. Lembrando que a gente começa na reta numérica lá no nosso marco inicial. O zero é o nosso ponto de referência. Então, primeiro momento, o que você vai fazer? Você vai tirar 3. Então, você vai tirar, você vai andar para trás. Olha lá, 3 passinhos para trás. E na nossa reta numérica, 3 passinhos à esquerda. Olha a setinha lá, ó, indo lá no menos 3. Você está fixado no menos 3. Agora você vai tirar 2. Ó. Se você vai tirar, é menos 2. Então, outra setinha lá, o menos 2. Ó, o resultado lá no menos 5. Então, na reta numérica, ela também ajuda para que a gente possa nos orientar melhor em que sentido nós estamos indo ou próximo do zero ou distante do nosso marco inicial zero. Tá bom? Não podemos esquecer que existem propriedades que vão nos ajudar a efetuar as adições nos números inteiros. Então, algumas dessas propriedades. Aqui nós vemos a primeira propriedade, propriedade do fechamento. Isso quer dizer o quê? Que quando nós adicionamos dois números inteiros entre si, o resultado tem que estar dentro desse conjunto numérico. Então, o resultado também vai ser um número inteiro, tá bom? Então, aqui eu vou ter dois exemplos. Um exemplo com números positivos e outro exemplo com adições de números negativos, que nós acabamos de ver. Então, você tem lá o número mais 4, é o número inteiro. O número mais 2 também é o número inteiro. Então, o meu resultado mais 6, ele também é considerado um número inteiro. A mesma coisa acontecendo com os números negativos. Se você quiser fazer uma reta numérica aí, botar o zero como referência, você vai estar lá, ó, menos 3. Aí você vai dar 3 passos para trás, ou seja, 3 passos à sua esquerda na reta numérica. Aí você está tirando mais 2, ó, está tirando 2 ali, ó, está tirando, opa, são menos 2. Então você vai dar mais 2 passos distantes do zero. Então, ao adicionar o menos 3 com o menos 2,
o resultado é menos 5. Isso quer dizer o quê? Que o menos 3 é um número inteiro, o menos 2 também é um número inteiro, então teremos como resultado um número inteiro. Nesse caso, o número é menos 5. Tá? Uma outra propriedade muito importante que vai nos ajudar muito à frente, quando estivermos efetuando somas, subtrações, mais à frente, para facilitar cálculos, principalmente com o sinal de parênteses, é a propriedade comutativa. Isso quer dizer o quê? Que a ordem das parcelas não altera a soma. A subtração já é algo diferente, a gente vai ver daqui a pouco. Né? Mas vai nos ajudar muito. Isso quer dizer o quê? Que não importa a posição que você coloque o número, ele é positivo, mais 4 ou mais 2, ou somar o mais 2 ou mais 4, o resultado vai dar um número inteiro novamente. O resultado vai ser o mesmo. Uma outra propriedade associativa, ela é muito importante também quando nós temos mais de dois números associados entre si numa expressão aritmética. Como esse exemplo aqui, ó, mais 3, menos 7 e menos 2. Então vai nos ajudar muito a entender o seguinte, né? Tanto faz eu efetuar o cálculo começando com mais 3 e menos 7, e o resultado desse cálculo efetuar com o menos 2, o resultado será o mesmo se eu deixar o mais 3 de fora e de efetuar primeiro o menos 7 com o menos 2. O resultado também vai ser o mesmo. Você pode fazer aí como exercício extra e aplicar esse exemplo aí no seu caderno. Tá? Isso quer dizer o quê? Que a gente pode associar três ou mais números inteiros de maneiras diferentes sem você mudar o resultado da soma. Tá? Agora vamos ver um pouquinho mais um pouquinho sobre essas operações de números inteiros, mais uma propriedade muito importante. Uma outra propriedade muito importante da adição é o elemento neutro. Tá? Por quê? Porque o zero ele continua sendo também elemento neutro da adição do conjunto dos números inteiros. Isso quer dizer o quê? Que não importa se você vai adicionar o zero na primeira parcela ou na segunda parcela, o resultado não vai alterar. Ou seja, o resultado vai ser o mesmo. Então, isso quer dizer o quê? Ele não altera o resultado das contas quando ele entra como parcela da adição. Ele não vai alterar o total. Então, eu dei um exemplo ali, ó, menos 2 com mais zero. O resultado vai continuar sendo menos 2. Na reta numérica, isso não muda. É como se você tivesse em pé ali do número menos 2. Aí falasse para você assim, ó, agora adiciona zero. Você vai permanecer em cima, em pé ali do número menos 2. Está envolvido ali no número menos 2 na reta numérica. Ou seja, você não vai sair do lugar. Por quê? Porque o zero ele não vai alterar o resultado final da sua adição. Tá bom? Por isso que ele é um elemento neutro. Ele não mexe com resultado algum. Ele não adiciona e ele também não vai acrescentar em nada nesse resultado. Então, apenas o zero. Tá? Ele não altera o resultado. Por isso que ele é chamado de elemento neutro. Agora, tem uma observação a respeito das propriedades da adição. Né? A gente falou na aula passada sobre os números opostos. Então, cabe uma observação aqui. Lembrando que sempre que nós adicionamos números opostos entre si, o nosso resultado é sempre zero. Eu coloquei um exemplo aqui. Ó. O número menos 3, quando adicionado com seu número oposto, que é o mais 3, lembrando que o número oposto muda apenas o sinal. Olha lá, menos 3 adicionado ao número mais 3, o resultado é zero. Na reta numérica, é como se você tivesse lá no menos 3 em pé, lá no número menos 3 que está envolvido, ali em azul, e você adicionasse 3, ou seja, é como se você caminhasse 3 números. Olha lá, primeiro no menos 2 é o primeiro passo, o segundo passo no menos 1, e o terceiro passo, ó, parou lá no zero. Origem. Né? Você pode fazer um exemplo com qualquer outro número da reta numérica.
Quando você pega um número e adiciona ao seu oposto, o resultado obrigatoriamente tem que ser o número zero, tá bom? E a subtração de números inteiros? Como é que ela é efetuada? Como é que ela é calculada? De várias maneiras. Uma delas é você somar o primeiro número com o oposto do segundo. Né? Então, nós temos aqui 3 exemplos. Eu vou citar um. A letra B ali, ó. Menos 6. Olha o sinalzinho de menos. Eu vou subtrair com mais 9. E olha o que aconteceu. O sinal do mais 9 mudou. Olha lá. É o oposto. Menos 9. E aí o resultado vai dar menos 15. Vamos entender melhor isso? Olha aqui na letra B, nós temos o número menos 6. Ele é um número negativo, número inteiro negativo. Beleza. Aí você vai subtrair com o número mais 9. O mais 9 também é um número inteiro, só que ele é positivo. Só que esse sinalzinho de subtração aí que aparece, ele obriga o número mais 9 a trocar o sinal. Então, toda vez que isso acontece, o sinal vai ser trocado, quando aparece uma subtração ali. E aí, o que aconteceu ali? No finalzinho, quando a gente ajustou todos os sinais, apareceu o que a gente falou ainda há pouco, uma soma de números negativos. Menos 6 é um número negativo, menos 9 é um número negativo, e o resultado é menos 15, ou seja, sinais iguais, ó. Menos 6, sinal negativo. Menos 9, sinal negativo. Então, o resultado tem que ser um sinal negativo. Lembra que eu falei ainda há pouco? Quando os sinais são iguais, o resultado também tem que ter o mesmo sinal das parcelas. E aqui, o menos 15 apresenta um sinal igual das parcelas. Bom, vamos ver outro exemplo aqui na letra C? Olha lá. Mais 5 menos, ou seja, eu estou subtraindo mais 5 do menos 2. Olha o que vai acontecer. O mais 5 não altera o sinal dele. Ele continua positivo. É um número inteiro positivo. Beleza. Só que aquele sinal de subtração ali, ele vai alterar o sinal do menos 2. Por quê? Porque ele está obrigando essa mudança de sinal. Né? Ele vai alterar todo o número que vem à frente dele. Nesse caso, é a segunda parcela. Então, o número menos 2 vai passar a ter um sinal de positivo. Ele vai se transformar no número oposto dele. Ó, o número mais 2. Olha o que aconteceu de novo. Mais 5 e mais 2. O mais 5 é um sinal positivo, mais 2 também tem um sinal positivo, então o meu resultado obrigatoriamente tem que ter o mesmo sinal das parcelas. Nesse caso agora, um sinal positivo. 5 com 2, 7. Beleza. Professor, vai ser sempre assim, professor? Nem sempre vai ser assim. O exemplo da letra A. Olha lá o que aconteceu. Nem sempre a gente vai somar no resultado quando isso acontece. Olha lá, a gente aqui vai subtrair mesmo. O número mais 8 vai subtrair do número mais 4. O mais 8 não muda o sinal. Mas aquele sinal de subtração ali do menos, ele vai alterar o sinal do mais 4. Então ele vai passar a ser o número menos 4. Opa! Olha o que aconteceu ali. Eles têm sinais diferentes. Mais 8 é um número positivo. Menos 4 é um número negativo. Então, a gente efetua a subtração propriamente dita. 8 menos 4, 4. Simples. Então, vamos entender melhor isso, para ser mais simples ainda. Quando os sinais são iguais, ou seja, quando a primeira parcela tem o mesmo sinal da segunda parcela, o que você vai fazer? Você vai repetir o sinal e vai somar as parcelas, independente de ser positivo ou negativo. É o que aconteceu na letra B e na letra C. De novo, sinais iguais, você repete o sinal
e soma. Beleza? E quando os sinais são diferentes? Olha a observação lá. Ó. Quando os sinais são diferentes, nós devemos conservar o sinal do maior número. E aí a gente subtrai simplesmente as parcelas. Né? Na letra A, nossa letra A ali, o 8 é um número maior que o 4. Então, no meu resultado de sinais diferentes aqui das parcelas, ele é que manda. Por quê? Porque ele é o maior número. E o sinal dele é um sinal positivo. Então, eu vou ter como resultado um sinal positivo. Porém, eu vou subtrair as parcelas. Olha o que aconteceu aqui nesse exemplo. Eu tenho lá o número mais 7, aquele exemplo ali da observação. Número mais 7 com o menos 6. O 7 é maior do que o menos 6. Beleza. Só porque ele é positivo, professor? Não, então vamos pegar o 7 e pegar o 6. Compara 7 com 6, esquece o sinal. O 7 é maior do que o 6. Então, o meu resultado final tem que ser positivo. Por quê? Porque o 7, nesse caso aqui, ele além de ser maior do que o 6, o sinal dele é positivo, então o meu resultado vai ser positivo. Os sinais são diferentes, então a gente subtrai 7 menos 6, 1 positivo. Olha o segundo exemplo. Menos 7 e 6. Olha o 7, esquece o sinal. Esquece o sinal. Olha o 7. Olha o 6. Quem é maior, 7 ou 6? Responde aí, responde aí. 7. Beleza. Então, o 7, por ser maior do que o 6, o meu resultado nessa subtração vai ser o do sinal do número 7. Nesse caso agora, o sinal do 7 é negativo. Então, menos 7 com mais 6 é menos 1. Beleza? Então, pessoal, sinais iguais. Repete o sinal no final e soma as parcelas. Sinais diferentes. Você vai ter como resultado uma subtração propriamente dita. Mas e o sinal? O sinal vai depender de quem é o número maior. Se o número maior for um número positivo, você vai subtrair e vai ter como resultado um sinal positivo. Se o maior número for negativo, você vai subtrair e terá como resultado um número negativo. Tá bom, pessoal? Essas operações são muito importantes para que a gente utilize muito nas expressões, nas propriedades do dia a dia, em dar troco, mercado financeiro, banco, todas essas ações que nós precisamos ao longo do nosso dia a dia. Tá? Não esqueça de clicar aqui embaixo, olha aí, clica aí embaixo no formulário, no questionário, mas se precisar, reveja a aula novamente antes de fazer esse formulário que você vai clicar aí para fazer bonito os exercícios que você tem feito muito bem. Tá? Continue estudando, continue com o isolamento social, é muito importante, as vacinas já estão chegando, graças a Deus, e brevemente estaremos todos juntos na Escola Zero Araújo, na sala de aula. Tá bom, pessoal? Parabéns pelo teu esforço, o esforço de sua família em continuar estudando, e até a próxima aula de matemática com o professor Humberto. Um grande abraço para todos.